Eu já te falei que todo mundo tem uma história e quando você enxerga alguém nas redes com um material bacana, falando com bastante gente, é porque essa pessoa tem uma história. E quando a gente fala de marketing digital, a Camila tá aqui, eu acho que ela vai poder dizer se eu tô errado ou tô certo. Existe também uma história por trás de quem trabalha com marketing digital e não é algo automático que você apertou um botão ou botou uma grana e funcionou. Mas eu não vou falar sobre isso. Quem vai conversar com a gente hoje é a Camila Bianchesi, depois da vinheta no Ninguém Te Contou. Fica aí, não sai, hein? Bom, como eu prometi, estamos de volta aqui com a Camila. E aí, Camila, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, Camila, eu quero te agradecer por você estar disponibilizando o teu tempo para compartilhar um pouco da tua história, da tua experiência, porque eu sei que tem uma galera assistindo que hoje vai entender um monte de coisa, vai aprender, coisas que ninguém conta, que você vai contar. Mas eu queria... Camila, em primeiro lugar, fala um pouquinho de você para quem está assistindo. Bom, eu sou uma menina do interior de São Paulo, de uma cidade pequena que chama Mococa, que tem uma família que todo mundo sempre foi CLT, sempre teve a estabilidade financeira, concursados, mas eu tinha um sonho desde muito jovem, que esse meu sonho era sair da cidade para uma cidade maior, para ter mais oportunidade e, quem sabe, ter a minha própria agência de assessoria de imprensa na época. Como era meu sonho fazer jornalismo, eu sempre foquei na questão voltada para dentro da área da comunicação. E, diante disso, eu nunca parei de pensar na onde eu podia alcançar, o que eu podia conquistar, né? Eu falo que da minha infância eu tive muitos exemplos de mulheres que estavam à frente do seu negócio, que eram totalmente independentes, que estavam frente a empresas, a situações que elas davam a palavra final, e que eu acredito que isso me fez mostrar que era o caminho, que eu podia chegar lá, e não que eu precisava estar atrás de uma empresa para ter um cargo de sucesso e tudo mais. Então, essa história assim é que eu saí com 17 anos de Mococa, vim para Campinas. Depois de um ano e meio morando em Campinas, eu fui para a Europa, passar uma temporada na universidade lá na Itália, também estudando jornalismo. E quando eu retornei, eu já voltei com uma outra cabeça, com outras oportunidades, por ter a língua italiana. E foi quando eu pensei que eu não tinha mais que parar de estudar, que parar de me desenvolver. E foi em outro momento que eu entendi que talvez eu podia ajudar outras pessoas, mas naquele momento eu queria alcançar o máximo de conhecimento que eu podia, sabe? Eu queria consumir leitura, universidade, cursos em Senac, pós-graduação e tal. Eu falei, eu preciso aproveitar eu ter me formado muito jovem, na primeira universidade com 21 anos, e continuar estudando. Camila, peraí, vamos parar um pouco, eu preciso voltar um pouquinho na tua história, que tem algumas coisas muito importantes que você falou. Olha que legal, você falou que você era de Mococa, e ali você tem uma família que vocês sempre foram seletistas, e alguns concursados, e você fala, cara, eu vou sair daqui da cidade do interior, onde eu moro, onde obviamente ali você tem toda uma cultura, você tem toda uma situação peculiar. Aliás, a minha mãe é de Maringá, do interior do Paraná, ela foi muito semelhante a você também. Com 16, 17 anos, ela saiu de Maringá e veio para São Paulo. Então, quando você está falando, estou me identificando com a tua história. Mas a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, quando você sai de Mococa, você vem para São Paulo, e o teu sentimento, óbvio, você largar toda uma situação onde você ali tinha uma cultura e vai para Campinas. Como é que foi essa relação com a tua família? Fala, olha, eu tô saindo, eu vou empreender, porque foge muito daquilo que eles viviam, né? Na verdade, eu enfrentei durante muito tempo a questão de, tipo, presta um concurso, é mais garantido, você tem segurança, por que você não arruma um emprego, né? Tipo, aquela coisa que parece que empreender não é trabalhar, né? Posso levantar a mão e falar, me identifico? Vamos lá. Empreender não é trabalhar, né? Então, assim, por vagabundo, muito tempo né? eu enfrentei isso, mas assim, na minha criação, eu já sabia, e meus pais também, que em um determinado momento eu sairia de casa para estudar, porque Mococa não proporciona esse suporte de cursos superiores e tudo mais. Só que, por outro lado, eles também tinham a sensação de que eu voltaria em algum momento para a cidade, para viver aquela realidade, né? E eu até cheguei a voltar por 2 meses. Foram 2 meses que eu me senti muito infeliz, eu não conseguia me adaptar à realidade da cidade, até que um dia meu pai chegou em casa, meu pai estava recém-aposentado,
e falou pra mim por que eu tava chorando. E eu falei pra ele, pai, Nossa. eu não sou feliz aqui. Olha Aí que ele coisa. falou pra mim, então vai ser feliz aonde você quiser, estou do seu lado, te apoio. E aí ele falou, manda currículo pra qualquer lugar, né? Tipo, que cidade Claro. você quer, fora do país, se for viável, eu te levo na entrevista de trabalho no mesmo dia. Ele falou, eu tinha 21 anos, né? E ele falou, eu te levo, você não mora aqui, mas eu te levo. E aí foi quando eu voltei para Campinas em 2 meses, na época CLT, mas que eu precisei desse período, que foi quando eu comecei a cursar Direito também. Eu precisei, foi um período de amadurecimento. Eu já tinha entendido que Mococa não era o lugar que eu era feliz, mas eu precisava ainda passar por um processo para entender aonde eu queria chegar. E você falou uma coisa muito legal, Camila, porque a gente passa por processos, né? Eu me identifico também contigo novamente, porque eu também fiz Direito, também trabalho ainda como advogado, se Deus quiser, em breve, não mais. Né? Advogados, eu adoro vocês. Aliás, se vocês precisarem de material, fala comigo. Mas então... Mas o que eu falo pra você é o seguinte, que os processos e os períodos nos definem. E é legal isso, você entender, poxa, fui pra ficar 2 meses em Mococa, fiquei com meus pais, percebi que aquilo não era a minha vibe, não era aquilo que eu queria. Aí você vai pra Campinas, obviamente faz uma faculdade e tudo mais, mas deixa eu tentar começar a entender. Você tá já nesse período que você voltou para Campinas. Quando é que você começou a entrar um pouco nesse marketing digital? Porque você foi para assessoria de imprensa antes, né? Eu durante a faculdade de Direito, eu fiquei 2 anos em escritório de advocacia, trabalhando com recuperação de crédito. Ai, Jesus! Mas uma área bem desafiadora, né? Muito! Mas aí, assim, eu até falo que foi uma escola para mim, porque como era um escritório grande, que eu respondia por uma das filiais, e tinham outras 30 filiais espalhadas no Brasil, eu aprendi muito a respeito de processos. Eu entendi a importância de ter procedimentos, né? Verdade. E eu cresci dentro do escritório de uma forma muito rápida, assim, né? De ter uma posição de liderança muito rápida lá dentro. Depois desses 2 anos, eu fui para marketing numa campanha eleitoral de prefeito em Campinas. Onde eu tive a oportunidade de trabalhar com jornalistas incríveis, com pessoas relacionadas ao marketing incríveis, com vários históricos de campanhas vencedoras a nível Brasil. Inclusive, trabalhei com a irmã do Duda Mendonça, né? Então, foi uma escola incrível. Eu acho que foi aí que despertou pro marketing, sabe? Eu ainda tinha muito a pegada da jornalista, de escrever e tal, mas foi aí que despertou e falou... Olha só o que existe por trás da imagem que a gente às vezes enxerga, por trás da imagem que a gente compra. Existe toda uma preparação, uma equipe de excelentes profissionais trabalhando incansavelmente para mostrar qual o caminho que aquela personagem deve seguir, né? Verdade. E aí você começou a enxergar a questão do jornalismo. E quando é que você falou, cara, é marketing digital que eu vou trilhar, essa linha? Porque... Foi nesse momento. Você já estava com o teu Insta já funcionando, já com o teu perfil? Como é que estava? Na verdade, naquela época, o Instagram ainda era muito pequenininho. Era uma rede, acho que ainda de fotógrafos, né? A gente postava foto com aqueles filtros horríveis que o Instagram oferecia. Você já tirou essas fotos do teu feed? Olha, você sabe que eu deixo lá, e às vezes eu até desço até lá para me recordar dessa fase, porque eu acho que é uma fase da rede, né? Foi uma evolução. Claro. A gente evoluiu junto com a rede. Então, foi uma fase assim que ainda estava no processo não era uma rede para negócios, era uma rede para família, era uma rede para os amigos ainda. E eu já tinha a rede social, mas foi nessa época da eleição que eu comecei a entender a importância do digital. Né, que era, a gente vai fazer o programa de TV, mas a gente vai tirar o áudio, vai começar a subir como áudio para compartilhar com as pessoas, via redes sociais, enfim. Então, comecei a entender uma estrutura muito grande, falando, o digital vai bombar, né, mas ainda achando que aquilo era uma coisa muito distante. E foi quando eu comecei a fazer cursos, eu fui fazer uma especialização em mídias sociais, porque quando eu saí da faculdade, gente, pasmem, tava começando o Facebook. Então, pasmem, né? A gente se formou jornalista para trabalhar em impresso, em TV, em rádio. Nunca imaginava no online, né? E aí eu fui estudar novamente e fui entender como que isso podia fazer parte da rotina de pessoas, de empresas, né? E quando a gente fundou a empresa, a JC, eu falava assim para a equipe,
vamos pôr vamos pôr digital no nome, porque o digital vai bombar. Imagina, nem sabia eu que era tão perto, tão próximo assim. Eu imaginava, isso foi há 6 anos atrás, eu imaginava que ia ser coisa de 10 anos, que eu ia sair na frente, que ia ser mega inovadora. E aí você começa a ver que um monte de gente correu atrás na sequência, e o negócio estourou assim de uma forma gigantesca em tão curto tempo, né? Então, essa questão de ter despertado para o digital foi nessa época. Eu lembro que eu voltei para a redação de revista na sequência e eu fiz a minha primeira transmissão ao vivo como jornalista de uma forma surreal. A gente tinha que pedir o Wi-Fi do estabelecimento, do local de eventos que a gente estava. Imagina, não tinha 4G a livre demanda, assim, né? É lógico. Aí a gente usava o computador, escrevia em texto a transmissão ao vivo e mandava para a redação corrigia o texto, mandava foto e os textos iam subindo em tempo real. Ixi. Porque se a gente precisasse fazer uma transmissão via vídeo, como hoje a gente está fazendo aqui no YouTube, a gente precisava de um caminhão com satélite do lado de fora. Cara, é verdade. Super cara, entendeu? Para tudo, só falar uma coisa, gente, a Camila tá falando uma coisa que eu sei bem o que ela tá falando. Se você hoje pega o teu celular ali no Instagram e faz uma live, você não sabe o que é viver o que ela tá falando. E quando ela fala que ela pegava emprestado o Wi-Fi, eu tenho certeza que era assim, hein, Camila? Pegava o Wi-Fi emprestado ali do estabelecimento, não é o Wi-Fi que você tem hoje, que voa abaixo. É aquele Wi-Fi que você levanta a mão pro céu, acende umas velas e fala, pelo amor de Deus, vai minha filha que tem que funcionar, né? Era disputado, assim, né? Uma bancada de vários jornalistas fazendo essa transmissão. E todo mundo, assim, você vai subir foto agora? Espera eu subir a minha. Que ótimo isso. Camila, só voltando aqui. Você falou que, vocês faziam ali e discutiam quem ia subir a foto, porque uma foto, né? Não, uma foto nossa, demorava muito para carregar via e-mail. Às vezes você terminava de mandar, você ligava na redação e falava, não chegou, aí eu tinha que enviar novamente. Ai, Jesus, eu me lembro disso. Era um desafio, Eu tava brincando que eu costumo dizer o seguinte, as pessoas muitas vezes, quando a gente conversa, elas têm a impressão que o digital, apesar de ter sido uma virada de chave, está sendo muito rápido, e a pandemia, é claro que ela acelerou muito, mas existiu um contexto e uma história que fez se tornar o que nós vivemos hoje. Eu costumo dizer que aquilo que o digital tem de rápido, ele também tem de devagar, né? Porque as pessoas acreditam que nem está contando a tua história lá de trás, quando você começou no teu Instagram lá de trás, eram só fotos do teu dia a dia, ali fotos mesmo, o Instagram começou a evoluir, você foi junto, então o teu trabalho com o digital também não foi um trabalho que foi do dia para a noite, né? Não, eu sempre falo que tem as viradas de chave. Tudo isso é um processo, né? E tem as viradas de chave de quando você começa a enxergar como as pessoas estão te enxergando, né? Claro. Você começa a cair na realidade, porque não basta você agir como um robô. Eu sempre falo isso. Às vezes a gente tá num momento que a gente faz as coisas, aí só que você não faz uma autoanálise, você não olha para dentro de si, né? E aí, eu tava nessa vibe, tipo, sempre convivi, por ser jornalista, por trabalhar com assessoria de imprensa, nesse meio com muitas influenciadoras digital, influenciadores, tinha amigos, e tava sempre em eventos bacanas, badalados, São Paulo Fashion Week, que só entrava convidada, eu tava dentro do mailing dos convidados e tal. E aí você entra naquela vibe do tipo status, quero ser influenciador digital, quero ganhar as coisas e tal, e você esquece de olhar para dentro de si. Opa. E você esquece de olhar que talvez você não é uma ferramenta para ser um influenciador. E não desmerecendo o trabalho deles, porque eu acho que assim, o crescimento deles é muito mérito deles. Eles encontraram uma forma de fazer marketing que ninguém antes tinha encontrado. Desculpa te cortar, já te cortando. E as redes têm que agradecer a eles, porque muito também do crescimento da rede se deve a esses caras também, essas moças que, se tornaram referências, né? Exato, eles encontraram um gap dentro do mundo que estava naquele cenário atual e resolveram preencher esse gap que fazia uma conexão entre marcas e pessoas. As marcas não conseguiam fazer essa conexão, eles conseguiam, né? E eu tentando chegar naquele, né? Eu pensava, eu vou ser influenciadora, achando, inclusive, que o trabalho de um influenciador era simplesmente tranquilão, sabe? Não tinha noção do quanto demandava de produção, de conteúdo, achando que era fácil, que era simples, que era só ir no evento. E aí começou a virar a chave. Quando
você é vista como uma jornalista, e isso chama muito a atenção, geralmente, das pessoas que chegam até mim. Eu entrei em contato com você porque você é uma jornalista, né? Olha aí o status da profissão, de repente, falando mais alto do que o próprio conteúdo. A pessoa para te observar por conta da sua profissão. E ela começa a te olhar com outros olhos e começa a ver, entender como que você pode fazer sentido dentro da vida dela. E aí eu falei, poxa, eu não posso me posicionar como uma influenciadora. Eu tenho que, inclusive honrando o meu diploma, que foi meu sonho de criança, né, ser jornalista. Eu preciso honrar o meu diploma e trazer toda essa bagagem. As pessoas estão me vendo como referência, mas não uma referência como influenciadora. Estão me vendo uma referência de uma pessoa que tem que ter embasamento, que tem que ter conteúdo, que tem que saber do que está falando. Eu não posso simplesmente chegar aqui e trazer, olha, eu recebi esse produto por causa disso, disso e disso, usei e testei. Não, eles querem além de mim. Aliás, eles querem mais de mim. Eu vou até te cortar mais uma vez, porque é um erro muito comum que eu observo, existe a empresa, e aí ela, depois de 1000 anos, entendeu que precisa ir pro digital. Tem um sobrinho que sabe mexer no Instagram. Não é bem por aí, né? Porque construção de conteúdo, não desmerecendo o sobrinho, enfim, ninguém. Mas é uma coisa que eu também, assim, como a gente trabalha com YouTube Vídeos, a pessoa fala, não, só pega o celular, o YouTube é fácil. Eu falo, não é bem por aí, né? Não é só colocar o vídeo? Não. Aí, eu acho que você também começa a enfrentar esses problemas porque as pessoas começam a olhar para o teu trabalho e também falam assim, mas peraí, você tá ali no Instagram e tal, sua foto bonita, aí até viva aquilo que você tá falando. E a tua família, a hora que viu que você foi pro digital, as pessoas que muitas vezes não conheciam, como é que elas reagiram nessa tua inserção no digital? Eu acho muito engraçado que, assim, a família, as pessoas próximas da gente são os mais críticos, Opa! Né? Eu tenho pessoas que hoje a gente já fez lives juntas, amigas que também empreendem, que falaram que no começo precisaram bloquear a mãe e o marido para não ouvir tanta crítica e conseguir se desenvolver, né? Na verdade, eu sempre olhei para frente. Eu nunca fiquei pensando o que a minha família estava pensando. Eu ouvia críticas deles do tipo, olha o jeito que você está falando, olha a palavra que você usou, olha isso. Mas aí eu tinha a resposta da minha audiência. Claro. Né? A resposta da minha audiência era positiva, então eu sabia que eu podia seguir aquela linha. Eu não precisava ser aquele padrão jornal nacional, né? Que eu vou chegar na rede social e vou falar tudo da forma correta e tudo mais. Eu tenho, sim, comprometimento da informação que eu tô levando. Perfeito. Mas eu posso levar numa linguagem mais acessível, numa linguagem de acordo com a minha audiência, numa linguagem que eu vou responder para eles o que eles esperam de mim. Claro. E é legal que você tá... Desculpa, perdão, fala. Então, assim, a minha família, ela... Na verdade, acho que até hoje eles não entendem muito bem essa questão, né? Do tipo, a relevância que eu tenho dentro do digital. Eles entendem assim, poxa, começou a empreender, se estabilizou, tá bem, tá feliz, entendeu? Mas eles não conseguem entender o poder que eu tenho dentro do digital e até o comprometimento de falar, dar uma notícia errada, dar uma informação errada, as consequências que eu posso sofrer, entendeu? Acho que isso não fica claro para eles. Você falou uma coisa que é muito importante, né? Muitas vezes as pessoas acham que nós estamos brincando, mas o tamanho da responsabilidade que tem por trás é muito grande, porque a propagação de uma informação equivocada, de uma coisa que não é adequada, ela é muito mais rápida do que no meio offline. Offline. Com certeza. E agora, quando você entra no seu digital, você entra de cabeça. Só você falou do Jornal Nacional, olha que interessante, né? As mídias tradicionais, que eu trabalhei muitos anos com elas têm sofrido muito, porque o digital tem ditado a regra para as mídias tradicionais, né? E você percebe que, por exemplo, a própria Globo, o caminhão de dinheiro principal do budget dela é pro digital. Não tem as produções que tem que continuar seguindo, que tem uma grana pesada, né? O grande core deles, né? Mas eles já se ligaram que, a gente tá com o Disney Plus chegando agora em novembro no Brasil. A Amazon arrebentando. Gente, assim, não tem, já era, né? Aí você vai pro digital e, cara, você enxergou lá atrás. E hoje você trabalha hoje você é especialista nessa área. Eu queria começar a entrar nessa área, Camila. Vamos falar sobre aquilo que são as expectativas versus a realidade daquilo que é o marketing digital. Pegando um pouquinho daquele gancho. Não é, o marketing digital, ele não é automático, né? Não é fez e ganhou dinheiro, né? Eu até tento fazer sempre esse comparativo com o marketing offline, né? Que é o marketing tradicional.
que nenhuma empresa é hoje tão reconhecida porque ela abriu a porta e falou, pronto, agora eu quero ser conhecida. Plim, pronto, consegui. É um processo, entendeu? E você precisa enxergar vários aspectos no decorrer desse processo. Eu falo que em alguns momentos a gente parte muito da imaginação, do criativo, até chegar ao real. Poxa, abri minha empresa hoje, qual é o meu público-alvo? Vamos criar ele. Você ainda não tem, você não tem uma persona, você ainda não sabe quem vai ser. Mas por que você criou esse produto? Para quem que ele é direcionado? O que ele resolve na vida das pessoas? E aí a gente começa a entender quem pode vir a ser seu público-alvo. E é claro que no meio do caminho pode mudar as coisas. E eu sempre falo que tem que fazer essa analogia do criativo, do mundo ilusão, para o mundo real. E você tem que ir o tempo todo ir analisando dados e informações que chegam até você. Inclusive, assim, quem não tem um sistema, quem não tem uma forma de mapear quem compra de você, já está errando por aí. Verdade. Entendeu? Então, porque isso é dados, isso é informação e vai ajudar no marketing, né? Claro. Sempre falo que vendas e marketing caminham de mão dadas, não existe um sem o outro. Se você fala, eu não tenho um departamento de marketing, mas tá vendendo bem, você faz marketing. Você só ainda não entendeu como mas você faz. Só não ressignificou a palavra da tua venda, né? Exato. Então, quando a pessoa chega e fala assim, eu quero tal coisa, eu sempre falo, cuidado, a grama do vizinho sempre é mais verde. Você não sabe o que ele passa e o que ele já passou para chegar até lá. Tem uma construção, entendeu? Tem uma construção. Tem as escorregadas, tem os problemas, tem os desafios. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E assim, faz parte de um jogo, né, Camila? Porque assim, cara, a gente vai se ferrar muito na vida. A gente vai dar... Eu acho que para cada, sei lá, número X de erros, você vai ter um acerto. E faz parte, até porque a questão que a gente fala nas startups é... Faça, erre... Arrume, faça R, arrume R, faça arrume, sabe? Não para, porque faz parte do... E até uma coisa que é interessante na última, até passei para você aquela entrevista que eu fiz com o Thiago Romariz, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que ele fala que quem é só apaixonado por processos acaba não tendo resultado, né? Porque você tem que ter o processo, mas você tem que executar, você tem que fazer, vai para cima. E o marketing digital tem muito disso, vai para cima, vai fazer, vai testar, vai validar, senão, né? O marketing digital você não tem muito tempo, né? Porque se você erra, você tem que consertar o erro, dentro das próximas 24 horas, exatamente. Entendeu? E a gente e assim, vamos trabalhar com realidades, né? A gente trabalha o tempo todo no mundo como se a gente tivesse com os olhos vendados. Por quê? Eu falo uma das coisas do Instagram. Seria maravilhoso se a gente tivesse um manual dos algoritmos. Gente, se existisse esse manual, eu acho que todos nós conseguiríamos ter sucesso. Cada um dentro do seu nível de esforço, dentro do seu nível de prioridade, mas a gente conseguiria todos ter um sucesso dentro do social. Quando a gente fala de algoritmos, é uma coisa que muita gente não entende o que é. Outras pessoas falam, mas eu não consigo, eu faço. Eu falo, será que você está fazendo da forma ideal, né? Se você está fazendo de forma descontrolada, estou fazendo por fazer, robotizado, então para que você está investindo tempo e às vezes até dinheiro em algo que você ainda não entendeu. Você precisa primeiro entender, contextualizar, né? E depois falar, agora eu estou preparado para isso, entendeu? Estou preparado para o desafio, para o novo. Se você pudesse falar assim, sei que tem uma super experiência com o Insta, quais você acha que são as maiores mentiras que as pessoas acreditam no Insta? Comprar seguidores, que número vai fazer diferença. Essa é a maior mentira, isso na verdade só atrapalha a estratégia. A gente já pegou cases assim, que o cliente tinha mais de 20 mil seguidores e tinha 3 curtidas na foto, um alcance de 300 pessoas por publicação. Ele te prejudica, na verdade. Outra que eu até postei essa semana falando é sobre grupos de engajamento. E fala até, você quer enganar quem? Acho que é só você mesmo, entendeu? O que adianta ter números? E a gente conhece casos assim, que a pessoa tem 60 mil seguidores, 100 mil seguidores, 150 mil seguidores, mas ela não gera R$1 das redes sociais dela, ela é SLT. Então... Entendeu? E eu falo, hoje a gente trabalha o digital, lógico, a gente vai gerar uma renda nela. Que bom, é seu esforço, né? Você está se dedicando a isso. A primeira forma que a sua audiência te paga é com a atenção dela. Perfeito. A primeira forma, o primeiro pagamento que você recebe no digital, ela parou, te seguiu, começou a curtir seu conteúdo, e interagir e tal, você já está ganhando, isso já é um salário dentro do digital.
Depois você está preparado para vender e gerar uma renda financeira. Então, e você também, eu vou te fazer uma pergunta, uma opinião que eu tenho. Até te falei aqui antes, para quem não sabe, de bater um papo antes, eu tenho uma opinião aqui, que eu sou um pouco polêmico. Hoje eu tô bem contido. Que, na verdade, a gente trabalha para as redes, né? Porque a gente tem a ilusão que as redes, elas são ali... Poxa, não, você tá trabalhando para ela, cara. Você tá produzindo conteúdo para ela. E aí entra o nosso amigo algoritmo, que eu brinco, que é aquele carinha que sempre fica com o pezinho pronto para te passar uma rasteira, né? Que você nunca sabe quando ele vai fazer isso, vai diminuir o alcance e tal. Mas você acha que a gente trabalha para as redes? Eu acho que a gente não só trabalha para as redes, mas as redes cresceram por conta da nossa adesão. Hoje, quando a gente fala sobre patrocinados, fazer tráfego pago e tal, a gente está fazendo isso porque o Facebook, o Instagram e tantas outras redes, Google, YouTube, nada mais é do que um grande banco de dados e eu estou comprando aquele mailing que eu direcionar. Exatamente isso. Entendeu? Então, eu acho que não só a gente trabalha para eles, mas como a gente já fez eles ganharem muito dinheiro e está fazendo eles ganharem muito mais, com todos os dados que a gente entrega, com todas as informações. Engana-se todos nós, se a gente acha que a gente não está sendo observado o tempo todo, a gente está. Hoje as televisões com reconhecimento facial faz as plataformas de streaming, Netflix, Amazon, Globoplay, agora a Disney Plus chegando, entender se a gente gosta daquele conteúdo ou se a gente perde o foco, vai fazer outras coisas quando está passando aquele conteúdo. É por isso que a tela inicial do meu streaming é diferente da do Luiz, que é diferente de todas as outras pessoas. Então, tudo isso é dados que eles estão colhendo nosso. A gente tem até uma situação aqui, recente, não sei se o Luiz já sabe, que o iFood está estudando se tornar uma plataforma de análise de dados e não mais de comida. Inclusive abrindo ações na bolsa. Não, e tem todo sentido isso, porque você tem um banco de informações, aliás, até pegando a tua deixa, para quem não sabe, o Reclame Aqui é uma base de dados, hoje ela ganha muita grana porque ninguém conhece melhor o problema das empresas do que o Reclame Aqui. Então ela pega a base de dados e vende para o Carrefour, vende para o Extra. E o iFood eu vi isso. É uma grande sacada. Que base de dados esses caras têm? O Facebook, não tô falando isso, como tá sendo transmitido pelo YouTube, eu posso falar isso. O Facebook faz isso, viu, gente? Você não sabe, mas o Facebook vende base de dados. Eu sei porque eu tenho um cara que trabalha lá dentro que já me falou isso. Eles vendem base de dados, entendeu? Com patrocinado, que nem a Camila falou. Não. Eles vendem, tá? Por que você acha que alguns caras patrocinam e chegam em tanta gente e conseguem... Como é que ele conseguiu? O Facebook que vendeu, tem forma. Mas tudo bem. Mas então, Camila, olha, esse papo tá sendo muito bacana, tá sendo muito legal e tá fluindo muito bem, mas a gente... Existe um time... Nossa, a gente já tá quase 30 minutos. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, você que é uma mega especialista em Insta. Tráfego pago estraga a tua conta? Porque eu já ouvi falar o seguinte, hein? Que quando você começa a fazer tráfego pago, a tua conta fica viciada, o algoritmo lê e começa a diminuir teu alcance para te obrigar a pagar. É verdade? Eu também já ouvi isso, mas na prática a gente não sente isso, tá? Porque se você, é o que eu falo, no digital você tem que trabalhar todos os dias para ser melhor que ontem. Se ontem eu fui muito bom, hoje eu tenho que ser melhor ainda. Boa. O que acontece dentro do algoritmo, que é um fato, e isso no orgânico, inclusive, é que se hoje eu faço um post e ele tem um resultado muito positivo, a plataforma me joga aqui, ó, ele tá nessa expectativa comigo. E aí amanhã eu faço outro post e ele não tem um resultado, ele não desempenha, ela fala, ih, deu ruim, ó, joga ela pra cá. E ele vai fazendo isso o tempo todo com seus conteúdos. Então, o que ele espera? Que você daqui cresça pra cá, e cresça pra cá, e cresça pra cá. Quando você faz um investimento num conteúdo, acontece justamente essa situação. Você estava aqui, aí você para de investir, seu engajamento cai pra cá. Então, ele fica esperando você chegar aqui novamente. Então, por isso que eu falo, na hora de fazer tráfego pago, sejam estratégicos. De repente, não é hora de colocar esse conteúdo de tráfego pago direto no seu feed, porque isso vai impactar nos próximos posts. Coloque ele só dentro de quem assistir seu patrocinado, não para o total da sua audiência, do orgânico. Então, tudo que eu falo sempre assim, tudo começa da parte de inteligência, da parte de estratégia. Perfeito. E isso vai impactar nos seus resultados ao longo do tempo. Se você patrocinar, esse post aqui foi muito bom, vou clicar nesse botão impulsionar publicação, talvez aí já comece o seu primeiro erro.
né? E aí vem uma consequência de situações que vão te prejudicar. Aí bate aquele desespero, que não tá engajando, que não tá entregando, aí você vai botando mais dinheiro, a plataforma fala pra você, é isso aí, você não entendeu o jogo, eu tô feliz por isso, né? Então vai botando dinheiro. A gente fala, põe mais um pouquinho, mas então. Outro grande erro, assim, é a questão dos sorteios, né? Tipo, faz sorteio e ainda patrocina o sorteio. Você fala, meu Deus, já no orgânico essa publicação ia ter um excelente desempenho, pelo um motivo óbvio, que as pessoas estão em busca do prêmio, e aí você ainda vai lá e patrocina. Então você esquece, matou o algoritmo da sua rede, entendeu? E demora para recuperar isso? Demora, é um trabalho árduo que exige muito estudo de hashtags, estudo de análise dos dados que estão te entregando ali, como que você pode superar. Às vezes você vai ter que sair um pouquinho do seu foco. Por exemplo, se eu sou uma loja de moda, às vezes eu vou ter que trazer um pouquinho de conteúdo de receita do meu dia a dia, como que eu guardo as minhas roupas dentro de casa, dentro do meu guarda-roupa, enfim. Eu vou ter que fugir um pouquinho do foco venda, né, mostrar o look e tudo mais. Então isso demora para recuperar. E tem casos que não recupera. Começa do zero de novo, né? O ideal é dar uma parada de postar, ir a conta lá para conta pessoal novamente, deixar umas 48 horas, e aí você pensa no empresário, do ponto de vista empresário, quanto você tá perdendo nesse tempo, né? Você ainda gastou num patrocinado errado, ainda você vai perder um tempo, então dá um trabalhinho para recuperar. O que você está querendo falar é o seguinte, um empresário, legal, teu sobrinho é um cara muito bacana, mas eu acho que você vai se dar melhor se você procurar a Camila, cara, porque pelo menos a coisa vai ser mais focada. Ah, mas eu vou ter que gastar. Não, você vai investir. Você vai investir em algo que, poxa, ela sabe o que ela tá fazendo, né? Seria mais ou menos esse papo. Eu sempre falo isso, que se você... Eu falo que todo mundo quer ter muitos seguidores, um excelente engajamento, vendas diárias e tal, só que ninguém quer passar pelo processo, que é um degrau por degrau, tem que ser construído, tem que testar audiência, tem que testar conteúdo e, claro, ter o suporte de um especialista. Sempre. É mais fácil você pegar na mão de quem entende e conseguir chegar do que você testar sozinho. Talvez você consiga, mas esse caminho seja mais longo. Né? Então eu sempre falo, faça escolhas na sua jornada. O que você vai fazer nesse momento? Ah, não, eu não tenho tempo, eu só cuido da minha família, eu tenho tantos filhos. Então, você não tem tempo para sua empresa? Não tenha. Reconsidere suas prioridades. Não estou falando que seu filho não é importante, mas você precisa... Falta organização da sua rotina. Começa pela sua rotina. Cara, isso é um assunto para falar, viu, Camila? Porque é muito comum um cara querer ser empresário e ele não entender que ele tem que ter a união da família dele, não para trabalhar na empresa, mas entendendo o contexto ao qual ele é colocado para que aquilo flua e acaba acabando com a família ou com a empresa sem ter uma sinergia entre tudo. E se a família tiver sinergia com a empresa, ele consegue dar certo em tudo. Mas é um papo que dá pra gente falar num outro dia, porque é uma verdade, você falou uma coisa muito profunda aí. Mas Camila, tudo tem um tempo, como a nossa entrevista que tá chegando ao final, como o nosso bate-papo maravilhoso, foi muito bacana. Tudo tem um tempo porque você não chegou onde você chegou, porque você fez escolhas, você saiu de Mococa, foi para Campinas, voltou para Mococa, foi para Campinas, foi para assessoria de imprensa, aprendeu, tô fazendo um resumo, tá, gente? Aí depois ela pegou, entendeu que o digital era legal, foi lá, trabalhou pra caramba tantos anos, hoje se tornou uma especialista na plataforma, que é o Instagram, em posicionamento nas redes, né? E hoje ela tá batendo um papo com a gente, trazendo tanto conhecimento legal. Camila, pra fechar, pra gente fechar, se você pudesse trazer ali um conselho que ninguém conta para as pessoas de o que fazer nas redes para quem está perdido. Qual o conselho que você dava? Faça um calendário de planejamento dos seus conteúdos para testar o que dá resultado e o que não dá. E pare de agir como um robô produzindo, sem analisar os seus dados. Isso eu acho que parte de qualquer pessoa. Quero administrar minha rede sozinha? Então põe no papel, faz um calendário. Por mais que você fale, não, tá tudo na minha cabeça. Visualize. Visualizar é muito importante, porque às vezes você está falando sobre água que o passarinho não bebe e, na verdade, o seu cliente quer comprar outra coisa de você, ele te vê como referência de outro assunto, de outro conteúdo. Verdade. Então é muito importante você visualizar isso o tempo todo, ter assim no seu mural, no seu bloco de notas, que fique visível para você de uma forma diária. Cara, vocês não têm noção do que ela acabou de falar, gente, tô falando sério. Se você guardar isso que ela acabou de falar, isso é tão profundo, porque se você fizer isso, você vai sair de um patamar e vai para outro, viu? Eu tô falando porque
assim, Camila, preciso falar uma coisa. Tem tanto conteúdo legal que é falado que as pessoas não dão bola, as pessoas só querem saber número, que elas nunca vão chegar no número. Aquela história, quem corre atrás do dinheiro nunca vai chegar nele, né? Quem corre atrás de número talvez nunca chegue nele, mas quem corre atrás de conhecimento, que nem esse que você acabou de passar, aí tem um segredo absurdo. E ninguém conta muito isso não, viu? A real é essa, tá? Camila, eu quero te agradecer demais pela tua disposição, pelo teu tempo. Poxa, por compartilhar a tua jornada tão bacana com a gente, tão inspiradora. E esse conhecimento tão fera que você está passando, tá? Muito obrigado. Eu quero deixar agora, obviamente, o microfone totalmente aberto, ele é teu. Luiz, eu agradeço o convite, fiquei muito honrada de estar aqui nesse canal que tem tantas pessoas de referência no empreendedorismo, inclusive no marketing também. A gente sempre trabalha com o propósito de ajudar as pessoas que é pequeno, que a gente sabe que não tem condições de ter uma agência, e é possível sim, investindo muito pouco, começando do começo do processo, entendendo e caminhar sozinho futuramente, crescer no social, vender mais. Até muita gente já está caminhando para ter a loja apenas online, né? Não ter mais um ponto físico. Então é possível, o digital ainda pode ser explorado muito por todos nós. Ainda é um caminho, eu falo que é um oceano sem fronteiras e que vamos navegar junto nas ondas desse mar, porque é incrível o resultado. Eu falo, tem dois momentos, quando a pessoa fala, preciso ser digital, e quando ela tem a virada de chave do conseguir fazer a minha primeira venda no digital. Essa é uma virada de chave incrível que você nunca mais vai abrir mão de investir e apostar nas estratégias do digital. Poxa, fantástico. Mais uma vez, Camila, eu te agradeço. Eu quero agradecer também a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado porque vocês, poxa, estão nos ajudando a gerar engajamento, relevância, aquelas ferramentas tão importantes, e aprendo muito com a Camila aqui, que foi demais. E agora aquela parte chata que você que nos assiste sabe o que eu tenho que fazer, né? É o famoso CTA, Call to Action, que é o seguinte: se você está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de assinar o sininho, porque é uma coisa que o YouTube, desde que ele mudou essa coisa do sininho, Camila, de você receber algumas, todas, quebrou um monte de gente. Mas então, põe para você receber todas as nossas notificações. E Camila, eu sempre pergunto, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, eu posso encaminhar para você? Pode, com certeza. Pode encaminhar para mim, a gente pode conversar via direct, via WhatsApp. O canal é aberto aqui e eu faço questão de responder todo mundo pessoalmente. Show de bola. E pessoal, eu vou deixar aqui embaixo também o Instagram da Camila, tá? Aqui no corpo você vai poder clicar e segui-la também, tá bom? Mais uma vez, Camila, obrigado. Obrigado para todo mundo que está assistindo. Esse foi o Ninguém Te Contou. Valeu! Tchau!